Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Eu Advogando para Servidores. Meu nome é professor Alexandre Mas e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para dar uma virada de mesa na advocacia, defendendo os servidores públicos, com o objetivo de atingir a estabilidade financeira sem se tornar refém do cliente. E nesse episódio nós vamos discutir a causa do século na advocacia em favor de servidores, que é a oportunidade do PASEP. Antes disso, eu tenho um aviso muito importante. Nós estamos com as inscrições abertas para o primeiro workshop online da advocacia em favor de servidores públicos. Esse workshop vai acontecer ao vivo, não perca, nos dias 28, 29, 30 de junho e 1º de julho. Nesse workshop eu vou te provar como advogar para servidores públicos. É o seu futuro na advocacia. Nesses 4 encontros nós vamos abordar as 4 mais importantes oportunidades advogando para servidores públicos. A inscrição é gratuita, basta você clicar no link que está na minha bio, você que está no Instagram, ou então no link que está na descrição do meu vídeo, se você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Outra coisa importante, pega esse link, por favor, e compartilhe com advogado, compartilhe com advogadas que estão precisando dar uma virada de mesa na profissão. Tem espaço para todo mundo e você compartilhando isso é uma demonstração de que você torce pela pessoa, uma demonstração de que ela também vai dar uma virada de mesa na advocacia. Vamos falar de PASEP. Ô Masa, no que consiste essa oportunidade do PASEP? Bom, nós vamos obter para o cliente o reconhecimento do direito de receber o PASEP ou de ter os valores do PASEP atualizados. E é importante saber isso porque alguns chamam essa ação de ação revisional do PASEP, ou então ação pelo procedimento comum por obrigação de fazer. Os nomes não importam muito, mas o que é legal você saber é que o nosso cliente, nessa oportunidade, é um servidor público estatutário ou um empregado seletista que entraram no serviço público antes da Constituição, antes de 1988. Nossa, Masa, mas esse é um campo muito pequeno de atuação. Não é. Não é. Nós temos no Brasil mais de 11 milhões de servidores aposentados. Esses servidores, eles fazem parte do nosso campo de prospecção nessa oportunidade. Ô, mas e se o sujeito está na ativa, ele pode ser meu cliente? Pode, desde que ele tenha entrado antes de 88. E a razão disso eu vou comentar daqui a pouquinho. O PASEP foi um programa criado nos anos 70 para servir como uma fonte de receita para o servidor quando ele deixar o serviço público, uma espécie de uma poupança. E aí, o que aconteceu com esses valores eu te mostro daqui a pouquinho. O certo é que desde 1988, esse PASEP não existe mais para servidores que entraram com a Constituição de 88. Agora tem outros mecanismos, mas o PASEP não. Resumindo, vamos entrar com uma ação revisional do valor depositado no PASEP ou uma ação pelo procedimento comum com esse objetivo. Ô Masa, eu não sei o que é PASEP. Pronto, Masa, abri meu coração, não tenho nem ideia do que seja o PASEP. Explica para mim do que se trata esse tal de PASEP. Bom, o PASEP é um programa que foi criado pela Lei Complementar 8 de 1970. Equivale ao PIS na iniciativa privada. Então, é muito comum você ouvir discussões em que o PASEP está junto com o PIS. Eu, por exemplo, sempre ouvi falar desse assunto por um nome composto. PIS-PASEP. Só que o PIS favorece quem é um empregado da iniciativa privada. O PASEP é o equivalente a isso dentro do serviço público. Tá bom? Então, essa é a primeira observação que você tem que registrar. E quem que paga o PASEP? O PASEP, ele é um depósito mensal
feito por pessoas jurídicas estatais. É um depósito mensal feito pelo município, feito pelos estados, feito pelo Distrito Federal, União, autarquias, pessoas jurídicas que integram a administração indireta, obrigando o empregador ao recolhimento mediante depósito em conta individual vinculada ao servidor. Então, por exemplo, suponha que eu, Alexandre Maza, seja um servidor público da Câmara Municipal de São Paulo, onde eu já trabalhei, e que eu tenha ingressado antes da Constituição de 88. O município de São Paulo, que é a pessoa jurídica de que a Câmara Municipal faz parte, o município de São Paulo teria que depositar numa conta vinculada ao Banco do Brasil valores mensais a título de tributo. Os valores de PASEP, eles são tributos pagos pelas entidades públicas. Esse pagamento mensal vai para uma conta corrente vinculada a mim, pelo meu CPF, mas eu não posso sacar esse valor, ele só vai ser sacado no momento da aposentadoria. Então, é uma espécie de um investimento que o empregador faz para que quando eu me aposente, eu servidor, eu tenha recursos, além da aposentadoria, para custear uma inatividade mais digna. Acontece que, chegando no momento de sacar o valor do PASEP, muitos servidores começaram a perceber que em determinados meses do período em que o servidor trabalhou, não houve depósito do PASEP. O servidor pega o extrato que o Banco do Brasil entrega, olha e fala, caramba, eu tive, por exemplo, um ano inteiro sem depósito nenhum, meu empregador não depositou. Ou então, ele depositou durante o ano, mas faltaram 2 meses. Então esse é um primeiro problema, valores que não foram pagos. Segundo problema, mesmo os valores que foram depositados têm problemas graves de correção monetária. Então, se nós pegarmos o extrato de PASEP e entregarmos na mão de um contador, o contador irá analisar mês a mês e descobrir alguma irregularidade, porque os índices aplicados pelo governo e determinados para que o Banco do Brasil atualize os valores depositados são índices que às vezes não refletem nem a inflação. Há casos em que o valor que já vem sendo depositado na conta do servidor, ele rende menos do que a poupança. Nós conhecemos casos em que o valor rende metade da poupança, o que é algo inaceitável. Então nós temos toda essa possibilidade de uso de essa oportunidade do PASEP. Ô Maza, mas como que se calcula ou como que se descobre, Maza, se um potencial cliente tem ou não valores a receber? Então, aí é que tá. Como o Banco do Brasil sempre foi o grande gestor do PASEP, neste ano houve uma pequena mudança, foi atribuído isso à Caixa Econômica, mas vamos considerar o Banco do Brasil. Como o Banco do Brasil sempre foi gestor, a gente consegue extratos de PASEP pelo site do Banco do Brasil e em relação a outro período com o nosso gerente da conta vinculada, numa agência do Banco do Brasil. De posse dessa documentação, nós acionamos um contador. Ô Maza, eu mesmo não posso fazer análise dos valores de PASEP para não gastar com um contador? Olha, até pode. Existem na internet centenas e centenas de calculadoras online. Essas calculadoras, e eu já te indico qual é a minha recomendação, elas têm um setor específico ali, uma aba específica para calcular valor de PASEP, porque a demanda é muito grande. Então, você pode fazer isso de posse do extrato e ficar ali alimentando a calculadora de internet para chegar a um valor que é o valor que deveria ter sido pago ao cliente. Mas a minha indicação é a EasyCalc, a calculadora de internet EasyCalc. Então, escreve EASY Calc, C-A-L-C,
EasyCalc, essa é que melhor funciona, mas, olha o detalhe, eu tenho sempre recomendado que na advocacia nós precisamos delegar tarefas. Por isso, não faça você a conta. Entregue o extrato a um contador de confiança. No meu curso completo, Advogue para Servidores Públicos, eu recomendo até a profissional de contabilidade, que pratica um preço super bom, mas super bom mesmo. Tem contadores que pedem R$1.000, R$2.000 para fazer um cálculo de PASEP. Por muito, mas muito menos do que isso, nós temos uma contadora indicada pela minha escola que resolve no mesmo dia ou no dia seguinte isso daí. E no curso completo, Advogue para Servidores da minha escola, eu tenho dito isso. Nós, advogados, não precisamos nos envolver com tarefas que fogem da nossa área. Ou seja, você precisa se concentrar em prospecção de clientes e atendimento às dúvidas do cliente. Não é para você fazer a conta. E por que não é para você? Ah, eu sei fazer, mas... eu também sei. Só que não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Depois, vai te ocupar muito tempo. E com certeza vai dar divergência na conta. E aí nós teremos um problema na ação judicial. Ok? Então, delegue. Eu sempre tenho dito isso. Para atingir a estabilidade financeira na advocacia, para a gente viver de advocacia, nós precisamos atuar em causas escaláveis. E o que são causas escaláveis? São oportunidades de negócio que eu mapeio no meu curso completo, tanto no Advogue para Servidores como na advocacia tributária, em que você vai estudar essas 20, 25 oportunidades e escolher uma que faça mais sentido para a sua realidade, aí na sua cidade, aí na sua região. E você vai prospectar clientes só nessa oportunidade. Então, se você pegar para atender PASEP, por exemplo, para escalar na advocacia e atingir estabilidade, você tem que multiplicar a quantidade de clientes de PASEP no escritório. E por quê? Isso é uma demanda escalável. Porque o material é o mesmo, a lógica é a mesma, a forma de prospecção é a mesma. Hoje, a maior dificuldade que os advogados têm para atingir a estabilidade financeira é ficar pegando o caso pingadinho. Caso pingadinho é aquela lógica de que o que aparecer no escritório eu defendo, ou praticamente tudo que aparecer eu defendo. E aí nós podemos ter uma carteira cheia de clientes, com 200 clientes, mas se cada um tiver uma causa diferente, isso nos amarra aos clientes atuais. E como que alguém que está amarrado aos clientes atuais, que tem que lidar diariamente com ações que não tratam do mesmo pedido, não tratam da mesma causa de pedir, como que alguém vai crescer na advocacia? Então, o problema número 1 de quem não escala é advogar em casos pingadinhos. Nos meus cursos completos de advocacia, eu tenho ensinado a identificar essas oportunidades escaláveis e fazer uma substituição paulatina, não é de uma hora para outra, é uma substituição paulatina, gradual, bem pensada da carteira de clientes com causas pingadinhas para uma nova carteira de casos escaláveis. E aí eu tenho dito, PASEP é uma grande oportunidade. Na semana do nosso primeiro workshop, Advogue para Servidores, que vai ser agora, nos dias 28, 29 e 30 de junho e 1º de julho, nesse workshop com inscrições gratuitas, você pode se inscrever clicando no link que está na minha bio ou na descrição desse vídeo aqui embaixo, nas demais redes. Eu vou te ensinar num dia exclusivo de PASEP como que você prospecta clientes nessa oportunidade. E os meus alunos, eles relatam que causas como FGTS, TUSD e TUST, causas como PASEP, elas são causas com um potencial incrível de multiplicação de clientes. Eu tenho alunos que relatam mais de 200 casos
que já estão no escritório em uma dessas 3 oportunidades. E aí, chega um momento em que no sistema de prospecção que eu ensino, a pessoa não dá mais conta de tantas oportunidades escaláveis, ou de tantas causas em oportunidades escaláveis. E quando eu tenho muitas causas iguais, eu posso, ainda que cobrar um valor baixo, eu posso ter uma receita fixa mensal e pronto. Com uma receita fixa mensal que pague as suas contas do escritório, que permita você fazer retirada, você já tem uma estabilidade para pensar nos próximos degraus. Ou pegar outras oportunidades, ou estudar melhor essas. E esse é o processo que eu ensino no curso Segredos da Prospecção, que é um bônus dos meus cursos de advocacia. Tanto quem está no meu curso Advogue para Servidores Públicos, quanto o pessoal da advocacia tributária, os 2 cursos carro-chefe da minha escola, eles sabem fazer essa prospecção ativa. Ô Masa, mas eu nem imagino o que significa ter 200 clientes iguais aos que eu tenho hoje. Não são clientes iguais à sua carteira atual, são clientes melhores. Servidor público potencialmente é um cliente melhor, porque ele tem uma vida estável, porque ele sabe ou consegue se programar para pagar honorários mensalmente. E, mais importante, nessas causas escaláveis de servidor, o servidor é um cliente melhor porque é uma causa padrão. E é interessante, né? Os alunos do meu curso estão com um problema diferente. O que fazer para atender 200, 300, 500, 1.000, 1.200 clientes? Eu recebi o contato de uma aluna que disse isso. Ô, mas eu não consigo mais fazer prospecção que eu tô com a agenda cheia. Gente, isso não é um problema, essa é a solução. Eu tenho aqui no meu computador um adesivo aqui à minha direita, eu não consigo mostrar agora. Um adesivo que diz: o problema é a solução. O que significa dizer o seguinte: se você não der mais conta de atender causas escaláveis, seu avião já está com o bico para cima, você contrata alguém para te ajudar. Algum advogado para te ajudar, se for o caso, um estagiário. Mas veja, isso é o seu crescimento na advocacia. Isso não pode servir de pretexto para você parar de prospectar. Porque você pode crescer muito mais delegando tarefas. Lembre, nós temos que delegar tarefas. Tudo que não depende especificamente de você pode ser delegado. Então, fazer prospecção, você pode ter alguém que te ajude. Atender o cliente não dá. Então, entendeu? Fazer prospecção, criar site, criar imagens para a gente divulgar via redes sociais, isso tudo, contabilidade, isso tudo tem que ser delegado. E você fica com o quê? Atendimento ao cliente e a estratégia da sua advocacia. Então perceba, no primeiro workshop online Advogue para Servidores, eu vou explicar essa estratégia, cujos detalhes mais minuciosos fazem parte do curso completo. O problema é a solução. Não tenha medo de escalar nessas causas repetitivas e não conseguir atender, porque esse é justamente o objetivo que nós buscamos. Porque o dia que você não conseguir mais atender tantos clientes na mesma oportunidade, é um dia em que você certamente já terá uma estabilidade financeira por essa carteira nova de clientes e não vai mais virar refém de cliente. Clientes chatos, clientes ruins, clientes que nos procuram em horas inoportunas pelo WhatsApp. Então é essa substituição de carteira que eu venho sempre comentando aqui. Ô Masa, qual que é o perfil do cliente dessa oportunidade de PASEP? Então, ele pode ser, como eu comentei, um servidor público estatutário, que é um concursado, que é titular de um cargo público, normalmente quem trabalha na União, Estado, Distrito Federal, município, administração direta, legislativo, judiciário, é servidor estatutário. Ou um empregado público seletista. Empregado público seletista também entra por concurso, mas ele não tem um cargo, ele tem um emprego. Qual que é a diferença de cargo ou emprego? O emprego é regido pela CLT, o cargo é regido pelo Estatuto, são 2 regimes jurídicos diferentes, mas ambos fazem parte do universo de potenciais prospectos. Desde que, lembre, ele tenha entrado no serviço público,
antes de 1988, porque aí ele tem direito adquirido aos recebimentos de PASEP, mesmo sendo um benefício que não existe mais para novos servidores. Outro detalhe importante que eu não comentei. Quando você pegar o extrato de valores do PASEP, eu preciso que você observe o que aconteceu no ano de 1988, nessa descrição de valores. Em 1988 e também em 89, o governo sacou ilegalmente, de forma absurda e escondida, os valores de PASEP de milhões de servidores. O governo foi lá e sacou um dinheiro que não é dele. E por quê? Porque o governo estava precisando de recursos. E mais rápido do que criar um tributo e arrecadar, é você tirar os valores de PASEP. Então, as contas de PASEP foram saqueadas no final dos anos 80 pelo próprio governo. Este é o momento, entre os anos de 88 e 89, em que nós vamos conseguir, nesse período, os melhores valores para entregar para o cliente. Então, quando você entrar em contato com o contador que eu indico nos meus cursos completos, sempre peça uma atenção especial para 88 e 89. Ele sabe disso. Quem trabalha com valores, né, a receber em causas de direito público já sabe como funciona e onde que estão as lacunas, aí, os buracos dentro do extrato do cliente. Ô Maza, e por que a oportunidade do PASEP é importante para mim? Por que, Maza? Que ela é importante eu já estou vendo. Mas por que é importante para mim? Sabe por que é importante para você? Porque ela é uma causa simples. Sendo uma causa simples, você consegue escalar. E sendo uma causa simples, você pode começar por ela. Maza, mas como que eu vou defender servidores se eu nunca fiz isso? Ou não sei, eu não conheço nada de servidores, começando por PASEP. No meu curso completo e no primeiro workshop da advocacia em favor de servidores públicos, eu vou te ensinar a advogar nessa oportunidade. É simples de advogar. Tá bom, Maza, eu aprendo isso, fico no escritório esperando tocar a campainha ou um cliente me ligar e se não acontecer, você não vai ficar no escritório esperando a campainha tocar ou o telefone ligar. Você vai atrás do cliente nas redes sociais. E esse é o coração do método de prospecção ativa que eu ensino no meu curso. Nós vamos publicar na internet posts informativos sobre o PASEP. Nós vamos impulsionar esse post para servidores aposentados ou antigos no serviço público. E isso é muito fácil de fazer, porque dá para programar o envio desses posts informativos para pessoas a partir de uma certa idade. Então, se eu pegar, por exemplo, 1988, estamos falando aí já, meu Deus, de 30 e alguns anos. A pessoa entra no serviço público com mais de 18. Então, eu programo uma faixa, por exemplo, de 55 anos até 80 anos. E as redes sociais, elas vão te entregar esse conteúdo para quem é da sua cidade e que está nessa faixa típica de PASEP. Isso tudo sem violar regras da OAB. Hoje, o uso de publicidade por advogados nas redes sociais exige um cuidado. Nós temos duas restrições éticas no Estatuto do Advogado que limitam a publicidade nas redes. Uma, proibição de promessa de resultado. Segunda, eu não posso me oferecer ao cliente, eu não posso nem me insinuar ao cliente, como diz na linguagem insinuar, quem fala isso é o legislador do Estatuto da Advocacia. Jamais faça uma dessas coisas, porque isso é um ilícito ético e que vai criar problemas na OAB. Então sempre nós temos que ter uma postura conservadora quanto ao impulsionamento de conteúdo. E entendendo essas duas premissas, nós podemos sim fazer publicidade. E esse é o segredo. Não é postar conteúdo informativo nas suas redes e deixar lá. Isso não funciona. Quando você não impulsiona um conteúdo que você publicou, nós falamos que há um tráfego orgânico. Tráfego é a circulação de pessoas onde você quer. Então, o tráfego orgânico é aquele em que você publica um conteúdo
nas suas redes sociais e não paga impulsionamento. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso diversas vezes. A gente publica um baita conteúdo, sei lá, no seu Facebook, no meu Instagram, e não paga para que haja distribuição, impulsionamento. O que vai acontecer? É comum que essa postagem tenha 2 curtidas. Você já passou por isso? Se você já passou, se manifesta aqui nessa aula, por favor. 2 curtidas. Às vezes não tem nenhuma. Aí você olha para aquele post e fala, mas não é possível. O conteúdo está bom, eu preparei que nem o Maza preparou essa aula. Por que ninguém gostou? Eu tenho 1000 seguidores no Facebook. Por que ninguém gostou? O que está de ruim? Não tem nada de ruim no seu post. É que os seus seguidores não receberam a publicação. Como assim, Maza? Não receberam a publicação? Se eu coloquei lá e eles são meus seguidores no Instagram, no Facebook. O Instagram e o Facebook, eles não entregam mais os nossos conteúdos para os nossos seguidores, a não ser que a gente pague por isso. Não é à toa que o Facebook está entre as 3 maiores empresas do mundo. Porque o Facebook ele entendeu que os nossos amigos, que os nossos seguidores nas redes sociais não são nossos, são dele, Facebook, ferramenta. São do Instagram, são do LinkedIn, são do Twitter. É uma casa alugada rede social. Então, não é que o seu post é ruim, é que ele está sendo mostrado para pouca gente. E pior, quando nós temos uma conta em redes sociais, é muito comum que os nossos seguidores não sejam clientes do perfil que a gente quer prospectar. Então, eu vou dizer, por exemplo, eu, Alexandre Maza, se eu publicar agora um mega conteúdo sobre PASEP no meu Facebook, gente, eu tenho no meu Facebook, na minha conta pessoal, acho que 80 mil amigos e seguidores. Na minha fanpage do Facebook, eu tenho pelo menos mais 150 mil, não lembro o número agora. No Instagram eu tenho 254 mil seguidores. Se eu publicar agora em qualquer uma dessas redes um puta conteúdo de PASEP, me desculpe o palavrão, o que vai acontecer? Eu vou ter umas 3 curtidas, umas 5 visualizações e comentários vão ser de amigos meus da faculdade e eventualmente de um parente ou outro. Por quê? Porque no meu perfil pessoal do Facebook, os meus amigos são conhecidos de faculdade, são advogados, são professores, nenhum deles precisa de mim para o PASEP. Então esse é um erro muito comum. O que adianta a minha tia gostar da minha publicação sobre PASEP no Facebook? Minha tia não vai comprar o meu conteúdo, minha tia não vai me contratar para advogar num caso dela. O que adianta um amigo seu de faculdade receber um post informativo sobre PASEP? Esse seu amigo precisa do seu serviço na advocacia? Não. Ele vai postar lá, se for educadinho, parabéns pelo conteúdo e uns emojis de palminha. O que não resolve o recebimento de valores no final do mês do escritório. E por isso que há um ciclo equivocado de uso das redes sociais e de prospecção. Tem que mudar isso. Você tem que entregar o seu conteúdo para quem precisa dele. Para a pessoa que precisa de um advogado para defendê-lo naquela oportunidade. Como que você faz isso? Pagando. Pagando para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, para o LinkedIn, para quem que você quiser. Maza, mas eu não tenho dinheiro, eu não conheço esse método, não sei como fazer. São 2 coisas aqui. Você não sabe como fazer, eu te ensino no primeiro workshop Advogue para Servidores. Se inscreva, será nos dias 28, 29 e 30 de junho e 1º de julho. Se inscreva num link que está na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo aqui. Ele é 100% online, então você não tem nada a perder. Vá lá, se inscreva e nesses 4 encontros ao vivo eu vou te mostrar como que você faz prospecção. Maza, depois desses encontros, vai ter vaga para o seu curso? É óbvio. É óbvio. Às vezes eu faço impulsionamento de conteúdo para os meus workshops, para as minhas imersões da advocacia, e tem gente que começa e comenta assim, depois do workshop ele vai vender curso. É óbvio que eu vou. É claro que eu vou vender curso. Eu te ensino o caminho para você escalar na advocacia lá no workshop. Eu te ensino o meu método de prospecção lá no workshop.
mas eu preciso me sustentar de algum jeito. E como que eu me sustento? Vendendo o curso para quem quiser estudar profundamente e receber meus materiais, receber as minhas petições, os meus contratos, os roteiros das aulas, Não existe grátis na internet. E é muito bom que você já saiba, antes de se inscrever, que vai ter vaga para o curso depois do workshop. Tá bom? Por quê? Porque se você se interessa num desses cursos da advocacia, hoje não dá para entrar. Esses cursos, eles abrem uma pequena janela de ingresso 3 ou 4 vezes no ano. Então, se alguém, já tem gente perguntando, ô Masa, eu quero mais informações sobre o curso, só depois do workshop e só para quem participar do workshop, isso é importante. Eu não vou colocar avisos na internet de que as matrículas estão abertas para quem não é inscrito. Lembra que eu te falei? A gente consegue nas redes sociais entregar o conteúdo para quem a gente quiser, pagando? Pois é, eu só vou entregar esse conteúdo. As matrículas estão abertas para quem está inscrito no workshop. Entendeu? E por quê? Porque eu preciso de pessoas 100% comprometidas com esse meu projeto. E qual que é o meu projeto? Claro que vender os cursos é ótimo, mas o meu projeto principal não é esse. O meu projeto principal é fazer parcerias nas suas ações judiciais. Eu não tenho mais clientes porque eu não preciso mais de clientes, já tenho uma vida financeira bastante estável, não tenho mais paciência para advogar, eu quero advogar com os seus clientes, nas suas causas. E como? Você prospecta clientes do jeito que eu ensino, e o dia que você fisgar uma baleia, ou seja, que você pegar um caso de muito dinheiro envolvido, você me contrata para eu dar um parecer, para eu fazer uma sustentação oral, ou então para nós advogarmos juntos. E o meu objetivo declarado é esse. Eu estou formando na minha escola um escritório virtual com centenas de advogados nesses 2 conteúdos. Nós nos reunimos numa comunidade secreta e fechada do Telegram, e lá nós discutimos como um escritório mesmo. Eu estou formando um time de advogados de alta remuneração, defendendo os servidores públicos e da advocacia tributária também. E aí esses alunos, eles se comprometem a, se a causa for de grande impacto financeiro, me procurar. Se não me procurar também não tem problema, mas eu quero meu dinheiro todo para mim, não tem problema. Mas saiba que eu, para os meus alunos, eu estou à disposição para isso. Gente, é para isso que eu tenho esse meu projeto. Como eu disse, vender aulas é muito bom, mas de verdade mesmo, o meu foco é a gente advogar juntos. E isso eu só posso fazer com quem é aluno do curso e depois de eu fazer um chamamento para parcerias, que é um procedimento interno da minha escola. Então, é por isso que essa oportunidade do PASEP é tão importante para você, começando do zero. Porque ela é uma ação perfeita para você escalar na advocacia. Aí alguém me pergunta assim, beber uma aguinha aqui, gente. Alguém me pergunta assim, ô Masa, PASEP não é uma causa que está suspensa nos tribunais superiores? Sim. Assim como o FGTS, assim como o TUSD e TUST. Mas é preciso que você entenda uma coisa. Quando nós falamos em demandas escaláveis contra a Fazenda, nós estamos falando de causas de enorme potencial financeiro para o Estado. Você imagina, a causa de FGTS, ela tem um impacto de 200 bilhões de reais sobre os cofres do governo. A causa de PASEP é 180 bilhões de reais nos cofres da União, do Banco do Brasil e dos empregadores. A causa de TUST também está na casa de 150 a 200 bilhões de reais para os cofres públicos. É óbvio que essas causas estão suspensas. E são justamente essas que precisam ser suspensas para a Fazenda. Ô Masa, mas o que adianta estar suspensa? Adianta porque sempre que os tribunais julgam ADINs, por exemplo, né, o STF, o TJ, julgam ADINs, há a possibilidade de modulação de efeitos. E uma das saídas mais comuns nessas causas escaláveis é o tribunal modular os efeitos dizendo assim, quem já entrou com a ação até hoje tem o direito.
Posteriormente a hoje não tem mais. Então o poder público, o judiciário determina que o poder público faça dali para frente a correção do que estava errado, dali para frente, tá? Efeito ex nunc. E beneficia para o passado quem já entrou com a ação. Então nós entramos com essa ação, embora o procedimento esteja suspenso, para assegurar o direito do nosso cliente. Mas eu não vou entrar. Eu vou esperar os tribunais superiores se manifestarem para eu entrar com mais segurança. Não faça isso. Não faça isso. Porque se houver modulação de efeitos numa decisão como essa, o seu cliente vai perder uma bolada de dinheiro. Sempre que nós advogamos em causas escaláveis, nós temos que jogar esse xadrez da suspensão dos tribunais superiores, pelos incidentes tantos que o CPC prevê, em que a ação não tramita normalmente, em que ela pode ser paralisada até o julgamento final. Então é assim mesmo. Nós entramos com a ação, em algumas oportunidades o juiz não pode dar andamento, fazer a citação, por exemplo, do réu, em outras a causa fica suspensa quando chegar na sentença. E aí a gente espera, desde que a gente explique isso para o cliente, que ele tem a chance de perder a revisão desses valores, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Não pense com a cabeça de juiz. Você não é juiz. Advogado não é juiz. Então, se está certo, se está errado, se tem direito, se não tem, isso é problema do juiz. A nossa função é entrar para defender o cliente. Essa é a nossa função como advogado. Não pense com a cabeça da fazenda. Mas essa ação de PASEP não é contra o Banco do Brasil, é contra a Caixa, o Banco do Brasil não administra mais, quem paga o PASEP é a entidade pública empregadora, como que eu posso entrar contra o gestor? Isso é raciocínio da fazenda pública. Nós temos que cumprir o nosso papel de uma advocacia na defesa do cliente. É claro que eu não vou sair correndo e dar uma cabeçada na parede, ficar entrando com um monte de ação que eu sei que vai ser infrutífera. Não é isso. Mas nessas que estão abertas para julgamento, nós temos que entrar para assegurar direitos do cliente. Em várias dessas oportunidades contra a Fazenda, já houve decisão, nessas três não, mas já houve decisão definitiva. Foi o caso, por exemplo, da COFINS e ICMS, e quem não entrou se lascou. Quem não entrou se lascou. Então, não espere os tribunais superiores decidirem, porque quando eles decidirem, seu cliente não vai mais ter direito. Entra e deixa suspender. Mas isso é uma forma de assegurar, de garantir que o seu cliente terá esses recebimentos. Masa, qual é a estratégia para resolver o problema do cliente que tem uma conta PASEP sem depósitos ou com depósitos mal corrigidos por índices que não refletem a inflação? Pois é, nós vamos entrar com uma ação pelo procedimento comum ou revisional, o nome você escolhe, para obter a correção dos valores de PASEP e restituição das diferenças dos últimos 5 anos. Essa restituição é só para casos especiais. Vamos pensar na primeira parte, ação de procedimento comum para obter a correção dos valores do PASEP. E quanto que eu ganho, Masa? Essa não é uma pergunta importante? Quanto que você ganha numa causa como essa? Então, eu tenho sempre sugerido que nós cobremos de duas formas. Primeiro, honorários de tabela, honorários contratuais pela tabela da ordem no seu estado. Masa, mas eu tenho vergonha de oferecer esse valor para o cliente, de propor esse valor para o cliente, porque a tabela da OAB ela é uma ilusão. Uma ação como essa, dependendo do estado, está tabelada pela OAB entre 8 mil de honorários e 12 mil, variando de um estado para outro. O cliente topa pagar isso? Depende. Depende. Se ele for um servidor com muito PASEP, ele pega esse honorário contratual, distribui por 2, 3 anos e ele paga. Agora, um detalhe que é muito importante em relação a esses honorários. Só consegue fechar honorário de tabela quem oferece o honorário de tabela para o cliente. Muitos e muitos alunos me relatam, mas eu consegui cobrar a tabela da OAB contratualmente. Por que essa pessoa conseguiu? Porque ela pediu isso para o cliente.
Olha, os meus honorários são valor da OAB, não posso cobrar menos do que isso. Se você tiver 10 clientes e 4 aceitarem o valor de tabela da OAB, pronto, você já está no caminho da estabilidade financeira. Mas basta você multiplicar esses 4 por 5 vezes, por 10 vezes, por 100 vezes. Então a primeira parte são os honorários de tabela. Mas posso cobrar menos? Você pode fazer o que você quiser. A gente tem que ver qual que é o tamanho da urgência de recebimento de valores. Quem sou eu para julgar alguém que cobra R$1.000 de um cliente contratualmente para essa oportunidade? Ou não cobra nada e vai para o êxito? Eu não vou julgar. Você faça o que for melhor para você. O que eu sei é que a advocacia está agonizante, agonizante é um horror, né, gente? Agonizante nessa metade de 2021, desde o começo do ano passado, nessa situação de isolamento que nós estamos, a advocacia em geral, ela tá com o bico do avião para baixo. Eu gosto dessa analogia do avião, por isso que minhas lives começam sempre aos 7 minutos de um horário fixo, porque eu comecei chamando essas lives de Projeto 707, o mesmo nome do avião. Por isso que eu comecei às 7 horas e 7 minutos, horário de Brasília, e aí de manhã eu transmito ao vivo às 10 horas e 7 minutos. Eu gosto muito da analogia do avião, porque é fácil da gente enxergar. A advocacia é o avião com o bico virado para baixo. Quando o bico está apontado para baixo, pode demorar 2 horas, mas haverá um problema com esse avião. Não existe final feliz de um avião que está com o bico para baixo. Até quando ele vai pousar, ele está com o bico para o horizonte ou eventualmente o bico para cima. Apontou o bico para baixo, é tragédia na certa. Então é uma questão de tempo. Se a gente não tomar uma atitude agora, é uma questão de tempo para a advocacia se tornar financeiramente inviável para a gente. Entendeu? Então, a lógica dessas demandas de PASEP é a gente conseguir colocar o bico do nosso avião para cima. Então, primeiro tente, primeiro ofereça o valor de tabela. Se o cliente não pagar, diminui o valor. Se ele não puder, cobra no êxito. Se for um valor pequenininho, R$1.000, decide se você quer atender ou não. Veja que problema bom, eu vou escolher o cliente. Chega um lá em que a conta da análise da planilha deu R$500. Ah, eu não quero advogar em uma causa de R$500, essa é a solução. Repasse para um escritório parceiro. Não ache ruim ter que escolher cliente, isso é o excelente. Dura é quando a causa nos escolhe, bate no escritório, sai advogando para o que der. O que aparecer lá no êxito, pagando. Cuidado, isso pode inviabilizar o seu tempo durante a semana. Tem gente que está absolutamente soterrado de trabalho na advocacia. Só que a pessoa não tem tempo para a vida pessoal. E o que adianta viver para a advocacia? Nós não devemos viver para a advocacia, porque isso é frustrante e isso inviabiliza a nossa vida social. Você tem que viver de advocacia. Você vive para a sua família. Você vive para os seus projetos pessoais, você vive para viajar, você vive para trocar de casa, para comprar suas coisas, para trocar de carro, você vive para pagar uma pós-graduação, você vive para comprar livro, você vive para ajudar a sua família que saiu de uma condição ruim. É para isso que você vive, para a realização dos seus sonhos. A advocacia é só a ponte para atingir o outro lado. Eu sempre digo, quando eu falo nesses treinamentos, como eu vou falar no primeiro workshop Advogue para servidores públicos, dos dias 28 de junho agora até 1º de julho, eu sempre falo isso. Nós temos que ter uma receita mensal suficiente para pagar as nossas contas do escritório e ter uma vida pessoal, ou seja, tem que operar no azul o escritório. E às vezes a gente está tão enfiado na nossa rotina insuportável que tudo que a gente não quer na vida é pegar os nossos clientes e multiplicar por 2, por 3, por 4. Mas eu já não aguento meus clientes atuais, eu já não dou conta. Aí se eu falo para a pessoa, eu vou dobrar a sua carteira, eu vou triplicar sua carteira, pega esse número de clientes que você tem e multiplique por 10. Isso gera um pesadelo, a pessoa não quer isso. Agenda cheia não é sinônimo de advocacia bem-sucedida. Sinônimo de advocacia bem-sucedida é ter clientes bons que
permitem a gente pagar as contas do escritório e fazer retiradas para a realização dos nossos sonhos. Não viva para a advocacia porque não vale a pena. Viva de advocacia. Por isso que nos meus treinamentos eu não falo mais que eu vou encher a sua carteira de clientes. Eu falo que eu vou te trazer estabilidade financeira sem virar refém de cliente, por esse processo de substituição por clientes melhores. Entendeu como que é esse sistema todo? Resumindo, como que nós cobramos do cliente nessa causa de PASEP? Nós cobramos honorários de tabela, se ele conseguir pagar, senão eu vou no êxito. Nós cobramos percentual sobre proveito econômico. Nos meus cursos completos, Advogue para Servidores e Advocacia Tributária, eu entrego contratos, modelos de contratos, já com todas essas cláusulas. Honorários contratuais, proveito econômico, 30% a gente cobra no mínimo de proveito econômico. Tá tudo prontinho ali. Então, cada uma das oportunidades que eu ensino, eu entrego a petição inicial, eu entrego o modelo de contrato, eu entrego o roteiro em que o assunto é explicado para você conseguir entender ou revisar mais para frente, fora as aulas de conteúdo. E aí, essa cláusula dos 30%, ela é uma maravilha. Porque qualquer benefício financeiro que a gente trouxer para o cliente por meio da nossa ação judicial, a gente fica com 30%. Ô Masa, mas e se demorar para ele ver a cor do dinheiro? Aí a gente espera, sei lá, 2 anos, 3 anos, mas o dia que vier a sentença e que o cliente tiver lá 50, 70, 100, 200, 500 mil reais para receber, os nossos 30% estarão ali garantidos. Inclusive, se o cliente não pagar os honorários contratuais, a gente pode pedir penhora dos vencimentos dele. E aí vai direto na fonte. Ou a gente pode, isso é uma prática que eu ensino no curso, a gente pode habilitar o nosso crédito para receber separado do cliente. Isso é possível fazer e é uma forma de não necessariamente a gente ir, nós, para os nossos honorários, a gente ir com os honorários que a Fazenda deve, né? Os honorários da sucumbência, a gente não precisa necessariamente ir por precatório. Os créditos se separam. O do cliente tem uma história e o nosso crédito de honorários da Fazenda tem outra. Então perceba, 3 fontes. Honorários contratuais, 30% sobre o proveito econômico, fora a verba de sucumbência. E essa verba de sucumbência, ela vai ser paga numa ordem diferente daquela em que está o crédito do cliente. Beleza? Bom, as estratégias completas sobre essa causa de PASEP, sobre as outras oportunidades, estão no meu curso completo, Advogue para Servidores Públicos, que terá matrículas abertas depois de um workshop gratuito que eu farei nos dias 28, 29, 30 de junho, agora, daqui a alguns dias, e 1º de julho. Nesse workshop eu vou te ensinar essa estratégia com muito detalhe. Serão 4 aulas ao vivo bastante intensivas, de muito conteúdo. E aí eu te mostro como fazer. E se você quiser depois conhecer as outras oportunidades, porque não são só essas 4, né? No curso completo Advogue para Servidores eu tenho 21 oportunidades. No tributário são 26 oportunidades. Se você quiser os materiais, conhecer as outras oportunidades, tirar dúvidas, porque no meu curso os alunos tiram dúvida, direto comigo, aí o curso completo terá as inscrições abertas apenas para quem fizer o primeiro workshop. Então não perca tempo, se inscreva nesse workshop gratuito. Você encontra o link de inscrição na bio do meu Instagram ou na descrição desse vídeo. Então esse foi mais um episódio do programa Eu Advogando para Servidores. Esse programa ele é transmitido ao vivo todas as terças, às 10 horas e 7 minutos da manhã, e ele fica hospedado nas minhas redes sociais. Então você pode assistir o histórico dos últimos programas. As minhas redes sociais, elas não deixam em definitivo esses programas. Tá? Eles ficam um tempo no ar, depois eles são tirados. Mas você consegue assistir episódios recentes pelas minhas redes sociais. Então faça agora a sua inscrição na link que está na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo. Quando você clicar no link, vai abrir lá no seu navegador um link. Dá um Ctrl+C
e entrega esse link para outros advogados que você sabe que precisam dar uma virada de mesa, que estão insatisfeitos com a advocacia, que estão pensando em largar a advocacia porque não conseguem sustentar uma advocacia. Escritório, põe uma coisa na sua cabeça. Escritório ou advocacia para quem não tem escritório. Escritório ou advocacia operando no vermelho é comum, mas não é normal. Seu escritório tem que dar lucro. É comum trabalhar e nem pagar as contas, o que significa dizer que isso está acontecendo muito no mercado, mas isso não é normal. Normal é você pagar suas contas e ter uma retirada mensal para você ir atrás dos seus sonhos. Valeu? Muito obrigado. Nos veremos no próximo programa. Até mais.